Neste módulo do curso à distância sobre o plano de manejo do Parque do Ingá, vamos tratar da cobertura vegetal dessa área, contando um pouco da história desse parque, que se situa dentro do município de Maringá. Então, no processo de construção da cidade, ainda na década de 1940 do século XX, a abertura das avenidas, ruas, praças, quadras e lotes se fez mediante a retirada completa da vegetação nativa da floresta que existia na região. Isso tornou toda aquela zona urbana muito quente, havia um superaquecimento do solo, o microclima se tornou insuportável e houve então a necessidade de se planejar a arborização da cidade e das praças. Porém, a área do Parque do Ingá, que já teve inclusive outros nomes, havia permanecido intacta, pois ela fazia parte de uma área de reserva, mesmo florestal, juntamente com o Bosque 2. Isso dentro do próprio plano urbanístico da cidade, de 1943, de autoria de Jorge Macedo Vieira. O parque era uma reserva de mata fechada, no interior do qual existiam as nascentes do córrego Moscados. Eram várias nascentes. Uma delas ali onde durante um tempo teve uma santinha, outras ali no entorno, mas várias nascentes que formavam o córrego Moscados ali dentro do parque mesmo. Mas no fim da década de 1960, houve um grande incêndio florestal nessa área, que devastou grande parte da vegetação do parque e que depois teve que ser recomposta. E a devastação foi maior na área central do parque. Posteriormente, embora eles tenham feito uma recomposição da vegetação, principalmente com espécies arbóreas nativas e retiradas do Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira Mendes para recuperar a área, então é uma área que já se passou por recuperação, optou-se por não recuperar aquela parte central, o que foi, na verdade, uma lástima, e daí formou-se o lago. O lago que subtraiu o espaço à recomposição do que deveria ter sido a recomposição da floresta nativa no âmbito dessa reserva. É claro que o lago ele acaba tendo ali uma função de contemplação, de lazer, mas era uma área que, na verdade, foi subtraída à vegetação florestal. Em 1971, o parque já estava recuperado por um projeto coordenado por Aníbal Bianchini Rocha, um engenheiro que, inclusive, participou e coordenou, na verdade, toda a arborização da cidade no seu período inicial. E então esse parque foi finalmente aberto ao público. Até então ele não era aberto ao público, ele era uma área de reserva. Então foram feitas algumas trilhas de paralelepípedos, pavimentadas, mas de uma forma mais ou menos rústica, com os paralelepípedos, e ela recebeu também, algumas benfeitorias ali no entorno do lago, o próprio lago, e daí então é que recebeu o nome de Parque do Ingá. Atualmente o parque tem o nome de Parque Prefeito Adriano José Valente, que foi o prefeito sob o qual houve a inauguração realmente do parque como aberto ao público. Mas ele continua a ser chamado de Parque do Ingá, e isso talvez em alusão à suposta presença de árvores ingás, dos ingás que existiam muito ali no local. A vegetação nativa, embora tenha sofrido muito, como vimos, com o incêndio e até com a ocupação, a própria construção das trilhas, e a ocupação do parque, a abertura para o público, mas apesar de que houve uma recomposição depois do incêndio, é constituída pela floresta estacional semidecidual, que é um tipo de floresta que ocupava toda a região de Maringá, bem como o norte e o oeste do Paraná. As características desta mata serão objeto de outro vídeo e outro módulo aqui deste curso. Apenas ressaltamos que se trata de uma floresta bastante densa, com árvores que podem chegar até 35 metros de altura e muito rica também nos seus estratos inferiores, como o estrato rasteiro, o estrato arbustivo, o arbóreo inferior, o arbóreo superior e até das árvores emergentes. O parque conta também com um jardim japonês, que é uma simulação de um jardim típico da paisagem do Japão e que foi inaugurado em 1978, quando da visita do príncipe Akihito e da princesa Michiko em Maringá. Isso durante as festividades de comemoração dos 70 anos da imigração japonesa.
Essa área foi em parte descaracterizada, mas ela é interessante como parque temático, é uma área temática, um jardim temático. Em 1991, o Parque do Ingá foi então declarado oficialmente como parque municipal e incorporado à lei orgânica do município como área de preservação permanente, o que o deixa então protegido para a posteridade. O parque chegou a abrigar também um mini zoológico com animais da fauna brasileira e algumas espécies exóticas, algumas introduzidas inadvertidamente lá e outras que acabaram sendo levadas, né, e permaneceram ali. Mas esse parque foi desativado devido à inadequação da área para a manutenção das espécies. A área era pequena, não havia o espaço necessário para a fuga dos animais, quer dizer, o que a gente chama de espaço de fuga, é um certo distanciamento que os animais têm que ter em relação às pessoas, aos visitantes. Então, hoje ele abriga apenas de forma livre alguns saguis, como uma espécie que, na verdade, não é da região, mas foi uma espécie exótica introduzida, e algumas aves, como as seriemas, dentre outras, que estão soltas ali nas árvores do parque e ainda se reproduzem.